Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando eu era jovem, eu ainda não estava na igreja, eu lembro-me que quando estava a fazer o treino básico na Força Aérea, que tínhamos que correr para todo lugar. Não tínhamos permissão para andar. E quando chegávamos ao destino, tínhamos que esperar e esperar e esperar por longos períodos. Eu costumava dizer assim, em género de brincadeira, apresse-se e espere. Mas então um amigo meu, eu me lembro-me disse algo que entrou assim bem profundamente na minha cabeça. Ele disse: paciência é uma virtude. Irmãos, nesta vida, todos nós encontramos muitas situações em que a nossa paciência é testada. E às vezes, durante grandes períodos e grandes dificuldades e grandes doenças, podemos ficar desencorajados. Mas precisamos ter paciência, irmãos. Eu hoje quero falar acerca de situações ou da necessidade, digamos assim, de cultivar paciência para continuarmos a crescer espiritualmente, lidando com as várias dificuldades e adversidades que encontramos e lutando contra essas de uma maneira que tenha a graça de Deus até ao fim. E porquê? A razão, irmãos, é para que possamos, ao fim, recebermos o dom da vida eterna. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, lemos: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa, a vida eterna. Irmãos, paciência é a habilidade de esperar ou continuar fazendo algo apesar das dificuldades, seja de sofrimento, seja de ataque por outras pessoas com palavras, e continuar fazendo a vontade do Pai sem reclamar ou sem ficar irritado ou sem ficar desencorajado. E, se seja necessário, ou onde é necessário, reconhecer a necessidade de nos mudarmos, de nos arrependermos. Irmãos, com paciência, somos capazes de navegar desafios e mantendo a nossa cabeça no lugar direito. Paciência nos ajuda a focar nos objetivos de longo prazo, em vez de estarmos a preocupar só com as coisas de pouco prazo. Precisamos de ter esta visão do futuro. A paciência, por isso, está promovendo uma resiliência mental e espiritual em nós. Quando as coisas não vão de acordo com o nosso desejo, a paciência, isto é, a perseverança, ou, digamos assim, a longanimidade, nos dá uma força e uma determinação para continuarmos, para crescermos, para nos arrependermos, se necessário. Isto é, crescemos no caráter de Deus e permanecemos fiéis na esperança do dom e glória que Deus nos promete.
Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, isto é, caráter, e a experiência e o caráter produz esperança. Irmãos, esta paciência, esta longanimidade, esta perseverança nos ajuda a analisar a nós mesmos e, se necessário, fazer correções nas nossas vidas, conforme seja, como disse, necessário ou apropriado, e desenvolvermos então o santo caráter e justo e divino de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque Deus quer que nós estejamos a crescer neste caráter dele. Irmãos, Deus, na realidade, o caráter dele é um caráter de paciência. Deus é o Deus de paciência. Romanos 15, versículo 5. Mas, quando queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e agora, parece a nós que Deus não está a ouvir os nossos pedidos e as nossas orações. Mas, se não obtivermos uma resposta imediata e instantânea, não significa que Deus não nos está a ouvir. Ou que Deus não se importa. A resposta à nossa oração, ao nosso pedido, a resposta de Deus pode ser: não, esta não é a minha vontade para você. Ou a resposta de Deus pode ser: espere, há algo que você deve de aprender primeiro. Ou sim, mas não é agora, neste momento, porque tenho um propósito maior para esta dificuldade e você precisa ter paciência por causa do meu propósito, do propósito de Deus. Normalmente, irmãos, quando não conseguimos receber as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, o que é que acontece? Ficamos frustrados. E às vezes, mesmo chateados, com raiva. A senhora Elisa Morgan, num capítulo do seu livro intitulado Naked Fruit, Getting Honest About the Fruit of the Spirit, isto é, o fruto desnudado e sendo honesto acerca do fruto do Espírito, menciona que um dia ela chegou a casa um bocado agitada e sentindo-se exausta, cansada. Mas os seus filhos precisavam de uma roupa para ser lavada, para uma camisa, precisavam de algo diferente para comer, para o jantar, e tinha que fazer vários biscoitos para a venda de doces que ninguém tinha dito a ela que era necessário fazer, mas precisava isso no dia seguinte. Imagine a frustração dessa senhora, porque chegou a um ponto de, digamos assim, ebulição e arrebentou e ficou com raiva. Então, como ela chamou isso, ela se tornou, digamos assim, a mãe monstro. E saiu, digamos assim, de um pequeno buraco, como um pequeno buraco na parede. E as suas emoções explodiram.
Então foi quando estes gritos e zangas começaram em casa. Irmãos, isto acontece. Você encontra-se às vezes em situações semelhantes? Se não conseguimos algo da nossa maneira, do nosso jeito, ficamos frustrados. E às vezes, tão frustrados, ficamos com raiva e explodimos. Isso é uma falta de paciência, de longanimidade. Em que um pequeno buraco na situação, parece um buraco nesta parede à nossa volta, que está a explodir e as nossas emoções saem. Irmãos, a verdade é que precisamos controlar a nossa carne, o nosso espírito carnal, a nossa natureza humana, as nossas emoções carnais. Em Provérbios 25, versículo 28, lemos: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Temos que controlar as nossas emoções, irmãos. E por isso, o primeiro ponto que quero mencionar hoje é que a paciência, o ponto de início da paciência, da longanimidade, é termos autocontrole, autodomínio. Precisamos de controlar aquele velho eu. E precisamos de nos aprender a submeter. Porque, ao fim de contas, pode ser uma falta de humildade e mansidão. Em Atos 5, versículo 3, no Sermão do Monte, lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Para recebermos o dom da vida eterna, para estarmos no reino de Deus, no reino dos céus, temos que ser humildes. O problema é, irmãos, que às vezes temos esta tendência, digamos assim, de soberba, de arrogância. E muitas vezes vemos nos outros, mas não vemos em nós mesmos. Por exemplo, ótimo sermão que o pastor deu. Para os outros, não é para mim. Não é para mim, mas é para os outros. Porque estas outras pessoas aí estão a criar divisão na igreja. Eu não quero divisão. Então você, como pastor, não fique sentado sem fazer nada. Diga a essas pessoas, a essa outra pessoa, para se mudarem. Porque eu estou justo. Eu não tenho problema nenhum. É os outros. Os outros todos, não é eu. Vemos, irmãos, o problema? Vem o problema nos outros, mas não vem o ponto cego na vida deles próprios. Não vem este grande problema que tem na cara deles, nos olhos deles. Irmãos, para haver zangas e dificuldades, é preciso que duas pessoas, não sejam humildes. Não haja humildade nem de um nem do outro. E por isso, em Mateus 5, versículo 4, diz: precisamos de chorar
Precisamos lamentar. Precisamos nos arrepender, irmãos. E precisamos ser mansos, precisamos ser ensináveis. Tudo começa com a humildade, irmãos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou os outros é que são soberbos. Eu sou humilde. Irmãos, precisamos ter cuidado se a nossa atitude é essa. Porque pode ser que nós tenhamos uma certa soberba. Precisamos de nos autoexaminar. Não é examinar os outros. Precisamos jejuar e autoexaminar. No versículo 7 de Tiago 4 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submetam-se a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que resistimos ao diabo? Sendo humildes e submetendo-nos a Deus. Devemos nos submeter, irmãos, à guia de Deus através do seu Espírito. Através do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá paciência, isto é, a capacidade de sofrer longamente, isto é, de ser longânimos, e nos dá o autocontrole para vencer a nossa natureza carnal, o nosso velho eu, que continuamente nos enfrenta, particularmente quando nos encontramos perante estes desafios e estas lutas diárias, começando na família e depois com outras pessoas. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Isto é paciência. Benignidade, ser uma boa pessoa. Ter bondade, ser bom para com os outros. Fé, mansidão, isto é ser maleável. E temperança. Temperança é ter autodomínio. É ter autocontrole. Contra estas coisas não há lei. Quando encontramos problemas na nossa vida que estão como que se estivessem a quebrar estes muros na nossa vida, temos que controlar estas emoções com o Espírito Santo de Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, autocontrole. Em Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz o que acontece. O que acontece quando estas coisas nos irritam, nos estão frustrando, quando as pessoas não fazem o que eu quero, o que você quer. A língua é um fogo. Como um mundo de iniquidade. Puf, sai da boca com grande força. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas, irmãos, não é só a língua. É também o tom de como dizemos as coisas, assim, de uma maneira, com um tom que as pessoas, não é um tom correto, um tom irritado, que outra pessoa vê, não está bem. E pode ser até próprias ações. Queridos irmãos, isto é uma grande batalha que nós temos. Para a maioria de nós,
Eu acho que é para todos nós, porque a língua, todos nós temos problema com a língua. Especialmente quando as coisas não estão a andar bem, as pessoas nos estão a chatear, ou estamos cansados, ou estamos doentes, com dores horríveis, esgotados, ou com pressa, ou muito emocionais. Ou então as coisas explodem. Uma senhora na igreja escreveu um artigo em 2015 que reflete um exemplo do uso de autocontrole em sua vida. Ela diz, eu vou ler o que ela disse nesta mensagem que ela escreveu. Eu tive uma situação que surgiu enquanto eu estava em uma das minhas viagens de compras, que demorou 2 horas ou mais ou menos, então com a minha filha de 2 anos, Tiffany, e a minha outra filha de 6 meses, Ferra. Tínhamos chegado ao corredor de sucos com fileiras e fileiras de garrafas brilhantes de suco. Então entendi que tinha passado pela garrafa específica que eu precisava. Então parei o carrinho e dei 1 ou 2 passos atrás para pegar o que eu precisava, para ir buscar o que eu precisava. Então, de repente, pelo canto do meu olho, vi um movimento no carrinho e a próxima coisa que vi foi a Tiffany, a menina de 2 anos, que estava caindo do carrinho. E, como se faz quando está caindo, agarrou qualquer coisa mais próximo para não cair. A alça do assento do carro da sua irmãzinha, aquele assentinho que estava no carrinho. E as duas juntas foram tombando para fora do carrinho e caíram. Então agora tenho a menina de 6 meses, a Ferra, gritando e chorando, ainda presa no seu assento do carro virado de pernas para o ar. E então tenho a Tiffany chorando no chão. O primeiro instinto foi ir lá, agarrar a Tiffany e dizer: o que no mundo você estava fazendo? Por que você estava se inclinando para fora do carrinho? Porque você agarrou a sua irmã. Mas, quando eu me virei, a palavra autocontrole, domínio próprio, veio à minha mente. E eu sabia que esta era a minha oportunidade de usar este domínio próprio. E naquele momento foquei toda a minha atenção nelas, não preocupando com os outros na loja, estavam pensando de mim como mãe. Primeiro fui até à Farra, no assento de carro dela, e coloquei o assento de pé novamente no carrinho. Depois de examiná-la, que ela estava bem, coloquei-a de lado enquanto continuava chorando, e depois fui à Tiffany e a ajudei a pôr-se de pé. O olhar em seus olhos azuis brilhantes era de medo, não sabendo ao certo qual seria a minha resposta como mãe. Examinei-a para ter certeza que ela estava bem, e então a tomei nos meus braços e dei-lhe um abraço. Ao fazer isto, pude sentir o medo dela a dissipar-se. Ela se acalmou rapidamente e começou a pedir desculpas pelo que havia feito. E ela disse: mamã, eu só queria tocar a garrafa de suco. Eu não quis cair do carrinho e puxar a Ferra para baixo. Ela está bem? Irmãos, esta senhora disse, foi um momento de ensino tanto para a Tiffany, a menina de 2 anos, também para mim como mãe.
Este exemplo me mostrou que ao controlar as minhas emoções, as minhas ações e o tom da minha voz, isso foi muito importante, mais amoroso. E tudo se tornou mais amoroso que poderia ter sido. E a resposta da Tiffany, de 2 anos, para mim também foi muito amorosa. E ela disse: eu te amo, mãe. Então qual é a chave disto tudo, irmãos? Não podemos permitir os nossos impulsos emocionais da carne governarem sobre nós. Temos que ter autodomínio e paciência. Isto é parte do nosso crescimento espiritual. Isto é desenvolver o caráter divino. O autocontrole nos defende das táticas de Satanás, das ciladas dele. Satanás usa toda e qualquer falta de controle ou autodomínio sobre as nossas próprias emoções para causar dor a outros e divisão, seja onde for. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8, lemos: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, o conhecimento, como algumas versões põem, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, o amor agape. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus quer que você e eu tenhamos autocontrole? Porque é parte da própria natureza de Deus. Deus é controlado. Deus é disciplinado. Deus é consistente. E o Espírito Santo nos dará força e poder para nós vencermos estas dificuldades na nossa vida, se nós permitirmos que o Espírito de Deus esteja a nos guiar. Romanos 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para realmente sermos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá o poder para amar e ter cuidado e carinho para com os outros, mesmo quando eles nos machucam. É assim que Deus é conosco, seus filhos. E nós, seus filhos, temos que ser como Ele é. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lemos: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de força, de amor e de moderação. Isto é de autocontrole, domínio próprio. Irmãos, se nos submetermos a Deus, se nos arrependermos e crescermos pacientemente no modo de pensar de Deus, então estamos a crescer na plena estatura de Jesus Cristo. Isso é a nossa meta, irmãos. E, por favor, não pense que o que eu estou a dizer não se aplica a si. Aplica-se a mim e aplica-se a você. Aplica-se a todos nós. Todos nós precisamos de meditar e orar e
Talvez precisamos de jejuar para nos submetermos a Deus. Precisamos ser humildes. Precisamos de esperar. Precisamos de exercitar autocontrole e de nos submeter a Deus. Precisamos de permitir que o Espírito Santo nos guie. Precisamos de buscar a paz na família, entre casais, entre nós e os nossos filhos, na nossa família física e na nossa família espiritual. Não aponte os dedos e dizer que é a culpa do outro. Aponte os dedos para mim mesmo, para si mesmo. E analise, examine-se onde nós podemos mudar e fazer melhor. Oh, sim, é difícil. É difícil. Sim, irmãos, busquem a paz. Persigam a paz. Buscam ser como Cristo é e busquem praticar e viver de acordo com a graça e a paz e a misericórdia de Deus que Ele tem para conosco, e nós precisamos ter a mesma paz e misericórdia e bondade para com os outros, mesmo que eles nos machuquem. Irmãos, precisamos deixar de lado as nossas emoções carnais. Precisamos correr esta corrida com paciência, resistência, longanimidade. Vejam como Paulo disse em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Irmãos, a nós, pecado que nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Oh, é difícil. Oh, às vezes estamos desencorajados. Estamos mesmo deprimidos. Mas temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Nós também temos que ver para a frente, com esta esperança, ver a visão do reino de Deus e, por isso, pelo gozo que nos está proposto também, suportar a nossa cruz. Por isso, Jesus Cristo diz assim, continuando, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Se nós desprezarmos esta afronta, estaremos no reino de Deus com Jesus Cristo e com o Pai. Queridos irmãos, continuo correndo esta corrida, lutando, esforçando-se, com paciência, pela paz, para ser como Cristo é, com autocontrole, no nosso tom, como falamos, nas nossas emoções e no que sai da nossa boca, com a nossa língua. Esta é a virtude da paciência. Às vezes é muito difícil, irmãos, particularmente quando estamos sob dores físicas extremas. Ou é difícil, sim. Mas lembre-se, em Hebreus 13, versículo 5 diz: Deus nunca nos abandonará ou nos deixará até ao fim. Ele nunca nos deixa ou nos abandona até ao fim, até entrarmos no reino de Deus. Continuando no Sermão do Monte,
e nas bem-aventuranças, lemos no versículo 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Irmãos, então aqui está o segundo ponto. O primeiro ponto é autocontrole e domínio. O segundo ponto é quando você se esforça a ser como Cristo é, você será perseguido. E por isso, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, no reino de Deus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, não se esqueça que Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Deus nos criou com o potencial de um dia virmos a ser parte da família de Deus. Em Colossenses 3, versículo 12 e 13 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isto é paciência. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como é que você está fazendo isto? Lembre-se uma vez mais, Deus tem um propósito para você. E Ele sabe que temos que passar por provações agora, para o nosso bem. João 15, versículo 20 diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Assim, se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus Cristo sofreu, nós temos que sofrer. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, porque como se fosse coisa estranha a acontecer. Mas lembrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Somos co-participantes das aflições de Cristo e seremos co-participantes da glória dele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 a 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, quando esperamos por Deus em fé, estamos a demonstrar respeito a Deus como Criador de todas as coisas. E assim esperamos pacientemente por Ele, com fé. Isto é fundamental, irmãos, para uma vida bem-sucedida. Sim, uma vida bem-sucedida, isto é, que terminará com a vida eterna. Em Romanos 2, capítulo 6 e 7, diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança
pacientemente, longanimidade, com muita paciência, perseveram a fazer o bem. Irmãos, Deus quer que você e eu estejamos na sua família. Ele quer que aprendamos e nos arrependamos, conforme seja necessário, conforme é aplicável a você, e que estejamos a trabalhar juntos, unidos, a nos dar bem um com os outros pacientemente, em paz e amor. Mas quando há uma pessoa arrogante, não está disposta a se submeter a Deus e aos outros. Oh, dizem, eu submeto-me a Deus, mas não me vou submeter aos outros. Irmãos, temos que nos submeter uns aos outros. Por favor, não sejas arrogante. Alguns dos maiores mistérios da vida são revelados quando aprendemos a trabalharmos juntos, unidos. Um dos grandes mistérios, lições da vida, é nos submetermos e aprendermos a trabalhar com os outros, submetendo uns aos outros. E nem é sempre a minha vontade. Isso requer paciência, respeito por Deus e pelo próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Requer trabalho duro. Requer perseverança, paciência para construir amizades. Isso é o caráter de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmão, irmãos, irmãs, tire tempo, dedique tempo para ler as promessas de Deus que Ele nos vai libertar e vai estar a lutar por nós. Mas temos de ter fé. Temos de ser humildes. Temos de ser pacientes. Temos que desenvolver o caráter de Deus. E por isso, à medida que somos pacientes e assumimos o caráter de Deus, desenvolvemos o caráter de Deus na nossa vida, sim, sob dificuldades. E às vezes sob dificuldades extremas. Podemos ter confiança na esperança do futuro diante de nós. Nós nos levantamos quando tropeçamos. Não desistimos. O justo cai e se levanta continuamente. Continuamos com a nossa corrida na direção do reino de Deus. Não é fácil. Não é fácil esperar. Mas temos que esperar pacientemente. Mas lembre-se, Deus tem uma benção especial para você, e para mim, para nós, se confiarmos e obedecermos a Ele. Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte. E dar-te-ei a coroa da vida eterna, da imortalidade. Lembre-se que Deus é paciente conosco. Então estamos a desenvolver a paciência com os outros enquanto há tempo. Porque um dia de recompensa o julgamento virá. Em João 5, 28 a 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida eterna, a primeira ressurreição, e os que fizeram mal para a ressurreição, como devia ser traduzido, do julgamento do trono branco, a ressurreição depois do milénio, a segunda ressurreição. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 a 14 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Haverá um tempo de misericórdia para você, ou juízo e julgamento para você. Então, o primeiro ponto que eu mencionei, irmãos, é que precisamos ter autodomínio. O segundo ponto, precisamos de entender que, conforme estamos a seguir a Deus e a Cristo, vamos ter dificuldades e temos que vencer e arrepender se necessário. E o terceiro ponto é a lição da figueira. Sim, a lição da figueira. Isto é, a paciência de Deus e o seu tempo de julgamento. Vejamos então esta parábola da figueira, em Lucas 13, versículo 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não o achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta esta figueira, porque ocupas aqui ainda a terra inutilmente. Posso pôr outra figueira aqui, outra árvore aqui. E respondendo, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás a cortar. Irmãos, qual é a lição? Qual é a lição? Precisamos de entender o contexto, irmãos. E o contexto, para entendermos o contexto, precisamos começar no versículo 1 de Lucas 13. Galileus, cujo nome Pilatos misturou com os seus sacrifícios, vemos esta história que houve uma atrocidade cometida pelo governante romano da província sobre os galileus. Não nos é dito isto se houve alguma provocação ou não. Cristo simplesmente estava isto para ensinar uma lição importante. Vejam no versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Não vos digo antes que, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Irmãos, tempo e acaso acontece a todos. Salomão escreveu acerca disso em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11.
Nem sempre controlamos os eventos que podem acontecer conosco, à nossa volta, na nossa vida, com a maneira dos eventos da nossa vida acontecem nesta vida cotidiana. Jesus estava dizendo que estas pobres pessoas eram como todas as outras pessoas. Elas eram seres humanos, com fraquezas e algumas forças aqui ou lá, e fraquezas aqui ou lá, como todos os outros homens. Eles estavam seguindo suas vidas diárias e foram repentinamente pegas num evento que aconteceu de vir em seu caminho. Um evento que aconteceu na vida deles, repentinamente, e morreram. Mas agora leia o versículo 4 e 5 de Lucas 13. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependeres, todos, de igual modo, perecereis. Aqui vemos duas histórias da vida diária. E vemos aqui dois chamados ao arrependimento. Para as pessoas mudarem a vida. Porque senão poderiam, de igual modo, perecer. Irmãos, Jesus estava alertando que você e eu poderíamos ser como aqueles que simplesmente ou inesperadamente foram apanhados de surpresa em circunstâncias além do controle deles, e nós podemos ser apanhados em circunstâncias na nossa vida em coisas que estão além do nosso controle. E podemos perder a nossa vida física de um momento para o outro. Irmãos, a vida realmente é assim. Não há garantia. Não há garantia. Você abre aí as manchetes ou vejam as notícias, vê acidentes, catástrofes naturais, ataques que tiram vidas inocentes. Pessoas sofrem perda de casas, de propriedade, de terras e direitos por causa de ações tomadas por outros, talvez com pouco pensamento sobre o que é certo ou errado ou justo. Irmãos, eventos acontecem neste mundo. Sobre quais eventos? Você e eu não temos controle nenhum. E às vezes pessoas boas, bem intencionadas, pessoas como você e eu, se machucam. Ora, isto nos leva de volta à parábola da figueira. Aqui vemos uma figueira improdutiva em uma vinha. E por isso essa figueira é praticamente inútil. E se ela não produziu fruto por 3 anos seguidos, um remédio precisa ser aplicado. Não é que a árvore estava morta ou incapaz de produzir, mas a árvore talvez não tinha o cuidado e a alimentação adequada e estava apenas marcando o tempo. É como muitas pessoas. Estão vivas, estão respirando, mas realmente não estão indo a lugar algum. E você e eu? Nós estamos marcando passo sem ir a lugar algum? Nós entendemos a razão por que nós estamos a viver?
na realidade, estamos a fazer sentido da existência que existe à nossa volta, desta vida confusa, descontrolada e desigual? Nós conhecemos o propósito para a nossa vida e o que devemos de fazer na nossa vida? Estamos nos tornando mais pacientes e misericordiosos como Deus é? Estamos desenvolvendo o caráter justo e santo de Deus? Estamos esforçando-nos? Ou simplesmente estamos desencorajados, deprimidos e desistimos? Esqueça brevemente a questão mais importante do significado da vida e pura e simplesmente pense em você e em nós, brevemente. Qual é o seu propósito na vida? Qual é o meu propósito na vida? Por que eu estou aqui a respirar? Por que você está a respirar? Por que você está a comer comida? E está a ocupar aqui um espaço nesta terra? Estamos produzindo fruto? Estamos vivendo como parte de um grande propósito que é abrangente? Pensa acerca desta videira. A solução do dono da vinha para esta figueira improdutiva foi simplesmente direta, bruta. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13, versículo 7. Corta! Sim, é uma solução dura, brutal e final. Mas nos mostra uma verdade sobre Deus. Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Ele é paciente e amoroso. Mas Deus também é o Deus de julgamento. E Cristo aqui está a avisar-nos, a alertar-nos que há um tempo de julgamento final que virá sobre a sua vida e a minha vida. E se não nos arrependermos, se não aprendemos que precisamos de mudar, seremos cortados e sem valor. Mas não desanime, não fique desencorajado, porque o resto da parábola nos demonstra a saída. Diz o guardador da vinha, responde ao dono e diz: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Lucas 13, versículo 8 e 9. Deus dá a você e a mim tempo para mudar. O guardador da vinha pede mais um ano para trabalhar com a árvore, para transformá-la e torná-la útil e produtiva. Há esperança e toda expectativa de que a atenção sábia e capaz do guardador venha produzir uma nova explosão de produtividade para que na próxima colheita haja fruto na árvore. Este é o pensamento-chave aqui. Isto nos mostra que Deus tanto nos possui, que é o dono da vinha, mas também que nos dá tempo para crescer espiritualmente. Ele espera que nós produzamos fruto.
o produto de uma vida de boas obras, de justiça. Mesmo que tudo o que possamos fazer com as nossas fraquezas, que são enormes, seja simplesmente nos arrepender e mudar nossas mentes e o caráter para sempre no caminho de Deus. Mas como lemos há pouco em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estamos a produzir este fruto de benignidade, de temperança, de autodomínio, de bondade, com paciência. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, explica que estas qualidades são o fruto do Espírito de Deus. Estamos a produzir este fruto? Estas são o que devemos produzir. Com a ajuda do Espírito Santo, nas nossas vidas, quando nos submetemos, arrependemos e cremos nesta boa esperança do Reino de Deus. Quando nos rendemos e submetemos a Ele completamente e permitimos que as nossas vidas sejam guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, esta parábola de uma figueira estéril é destinada a nos ensinar uma verdade vital. Arrependimento é necessário, irmãos, e é possível com a ajuda de Deus. Deus é paciente e nos concede tempo para mudar e dar fruto. No entanto, ao mesmo tempo, nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. Então é melhor nós mexermos a coisa agora e não esperarmos. Irmãos, a paciência é uma virtude, porque ela cultiva força interior e julgamento sólido. No mundo que frequentemente parece apressado e exigente, a habilidade de esperar calmamente e tolerar atrasos realmente nos capacita a tomar decisões de cabeça alerta. A paciência nos ajuda a evitar agir por frustração ou raiva ou desencorajamento. Nos ajuda a não desistir. E assim, esta paciência nos está prevenindo de fazer coisas erradas, apressadas, ou emocionais, ou uso de tom verbal ou de língua que possa vir a ter consequências terríveis e negativas na nossa vida. Às vezes já os fizemos. E como desejamos, se eu pudesse andar com o tempo para trás e refazer as coisas e ter mais cuidado com a minha língua e com as minhas emoções. Irmãos, paciência começa com autocontrole. Mas nós, como todos os santos, temos que esperar pacientemente. Sabemos que quando nos esforçamos para ser como Cristo é, seremos perseguidos. Às vezes não é por nossa causa, mas pelo propósito maior de Deus para a humanidade, em sua grande sabedoria. Outras vezes, talvez seja que Deus nos está dando um empurrão e tempo para nos arrependermos. Sim, temos estas provações. Talvez
Deus nos esteja a dar um empurrão para nos arrependermos. Já pensou disso? Precisamos nos autoexaminar. Deus é paciente, mas há um tempo de julgamento. Mas aqui está uma consolação, irmãos. Em Apocalipse 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso é uma grande recompensa de proteção por esta virtude da paciência. Deus, em seu julgamento, é sempre justo. E somente Ele entende a profundidade da nossa vida, do propósito que Ele quer realizar consigo e comigo. Mas Deus está ciente e inspecionando a sua vinha, a sua figueira, para reconhecer a condição de cada um de nós, de cada uma das suas árvores, de cada uma das suas videiras. Isto é um grande conforto para nós. Não fique desencorajado. O desejo de Deus está para além de apenas você e eu. Deus está olhando para um quadro maior. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham-se a arrepender. Todos. E por isso, não é só por nós, é por os outros também. E por isso precisamos ter paciência, ter esta virtude, para que todos, porque isto é o propósito de Deus, possam vir a produzir fruto abundante para herdarem a vida eterna.